Rapaz, eu não acredito, né, Magda? A gente conversando, caramba, eu não acredito ter todos vocês aqui junto com a gente, cara. Não acredito mesmo que conseguimos isso daí. Poxa, eu estou muito feliz, né, de ter todos vocês aqui junto. Eu não sei se o pessoal aí que está assistindo a gente, nossos alunos, se eles têm essa noção dessa grandiosidade, né, de que do que nós estamos fazendo. Eu estou falando nós somos nós, tá? Nós os professores, né, fazendo assim pelo mercado, é por amor mesmo, né, por amor à nossa profissão, por amor ao mercado, ao desenvolvimento dele. Né? Eu acho importante também que os empresários, os fabricantes, os fornecedores, toda a cadeia abracem essa iniciativa, porque o que eu tenho falado com eles, né? Se não tivermos profissionais, a indústria produz menos e todo mundo vai ficar desempregado. Nós e os nossos alunos e todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui, todos vocês, professores, obrigado por aceitar aí o nosso convite. Parece que é fácil, né? Mas tem toda uma burocracia para isso poder acontecer e eu fico muito feliz. Tá? E eu gostaria, né, de começar assim, fazendo uma pergunta para todos, e quem for responder já pode falar um pouquinho da sua experiência profissional e depois pode responder aí a pergunta, tá bom? Então, é uma pergunta para todos. Eu, considerando a temática, né, do curso de engenharia de esquadrias de alumínio e fachadas envidraçadas, o que motivou vocês a se especializarem nesta área, né? E como essa escolha influenciou em suas carreiras e contribuições para a indústria de esquadrias e fachadas? Quem gostaria de começar? Eu posso começar porque como eu também sou, né, um dos docentes, né, eu vou já responder essa pergunta. Sim, primeiro, acho que a maioria sabe da minha história, né? Eu sou serralheiro de formação. Quem me motivou foi minha mãe. Lá eu com 14 anos, né? Eu fui criado na comunidade do Rio de Janeiro, uma das mais perigosas que tem. E aí a minha mãe viu uma oportunidade de eu ter uma profissão dentro desse mercado, porque meu tio tinha uma serralheria e assim eu não ia ficar com tempo ocioso, né, na favela e pensando besteira. Então ela me incentivou e eu relutei bastante. Já falei isso muito já nos meus livros. Um curso que era para fazer 1 ano e 2 meses, eu fiquei 3 anos. Mas enfim, estou aqui, né? E ela foi a que mais me motivou. E depois eu fui tendo profissionais maravilhosos, trabalhando com pessoas maravilhosas que sempre me incentivaram a continuar, e hoje eu estou aqui, né? Então é isso. E eu acho assim que a contribuição que eu dou para o mercado, eu acho que é essa que vocês estão vendo, né? É sempre um pioneirismo, e eu acho que eu vim aí com essa missão, né? Eu acho que aí Papai do Céu olhou assim, pô, cara, tu tem essa missão aí de ser um disseminador de conhecimento, né, e dentro da sua área, e a gente sempre tenta trazer, né, inovações para o setor, e isso é muito importante. Então é bem por esse caminho. E aí quero ouvir de vocês. Eram só 2 minutos, né? Caramba, eu acho que eu passei um pouco. Vai lá, quem pode? Ô, Fernando, pode ser você, né? Eu acho assim muito. Bom, Eu ia falar que assim, vai você, sim. porque professor titular, tem eu e você, aí tem os convidados, o Cauê, o Jefferson e o Júnior. Se não tem eles, e ser só nós dois, o resto, um grupo feminino, né? Aí numa pós, né? Direcionado para um mercado totalmente masculino. Cara, que coisa bacana isso. Fala você que Bom, nós estamos na minoria, Fernando. vou puxar o bonde aí então, Alexandre. Bom, primeiro parabenizar aí vocês pelo você, né, e o Ju. Ih, caiu. Então, vamos.
Vamos lá, vai outro então, depois o Fernando volta. Quem Primeiras quer falar? damas, Alexandre? Vai lá, Cauê, pode ser você mesmo, já Não falou aí. quer, não quer fazer o Primeiras Damas para a gente ser cavaleiro? Os senhores já começam. Vai, pode ser você mesmo, Cauê, não tem problema não. Pode ser eu? Então vamos lá. Bom, é um prazer estar aqui com todos vocês. Eu comecei nesse mercado graças ao meu pai. Acho que, como muitos aí do ramo, ele tinha uma serralheria. Ele teve quase 38 anos de serralheria. Os meus amigos aí do ramo brincam que a minha mamadeira tinha... A ponta era de gacheta, né? Porque eu praticamente nasci dentro de uma serralheria. Então, para mim é um orgulho estar aqui com vocês. Vejo aí, sou fã aí da Fabiola. Fernando é um monstro aí do vidro, né? Então, Magda, que eu já conheço há muitos anos, a Audrey, que tem esse legado aí lindo, você, o Júnior, enfim, Simone, Jefferson, que grupo, né? Então eu estou muito feliz, espero contribuir bastante. Eu sempre aprendi as coisas que eu precisava para usar nesse mercado, então eu espero, com essa introdução à análise estrutural, essa aula que eu vou dar para o pessoal, conseguir contribuir com o aprendizado e que a gente colha aí muitos frutos de tudo que a gente fizer, tá? Não só o que eu fizer com eles, mas que essa turma aí de professores faça também. E eu tenho certeza, como a gente fala no nosso grupo interno lá, que esse vai ser o primeiro de muitos, tá? Então, que a gente hoje comece com o pé direito e que a gente alce aí cada vez voos maiores. E obrigado pela oportunidade, professor. Valeu. Muito bom, Cauê, muito bom. Vai que é o próximo. O próximo, né? Ó, vou escolher, hein? Vai, Jefferson, você não está com o microfone mutado aí mesmo, né? Está aberto. Fala você, Jefferson. Vamos lá, vamos começar. Bom, eu nasci em uma família de industriais também, de imigrantes italianos e portugueses, né? E meu avô e meus tios tinham uma empresa de fundição e faziam máquinas para guinchos, reboques, né? E eu nasci também nesse meio. E aí com 16 anos, eu querendo só tocar guitarra, andar de skate, né? Mas meus pais me matricularam numa escola, Cândido Portinari, aqui em São Paulo, né? De desenho mecânico. E foi aí que eu comecei a aprender, a projetar, né? Máquinas com o objetivo, talvez deles, de eu começar a trabalhar com a empresa deles, né? Mas não foi bem assim, eu fui para o exército, servi o exército, saí, e quando eu saí, eu entrei em uma serralheria, para trabalhar na Irmãos Prando Pavanello, uma famosa aqui em São Paulo, né? Fez obras grandiosas aí da época, lá em 1990. Assim, quando eu iniciei na Irmãos Plano Pavanello, eu não tive muita dificuldade para assimilar, né? Eu não conhecia nada de esquadria, né? Eu iniciei lá mesmo. E lá já estavam pessoas que hoje são bem conceituadas no mercado, Júlio Petrucci, Crescêncio, Luiz Brando, esse pessoal que está até hoje aí fazendo história no mercado, né? E aprendi muito com eles. E também o que eu tinha aprendido lá com 16 anos, né, nesse curso de projeto mecânico, eu usei e uso até hoje. E hoje eu estou aí aprendendo e ensinando um pouco dessa arte de projetar. Muito bom, muito bom. Vai lá, Júnior, você, para a gente fechar aí os professores convidados. Eu sou Júnior Araújo, né? Como já havia me apresentado agora há pouco. E a minha história dentro do segmento
começa também parecido com a do Cauê, né? Nascemos em berço de alumínio, né? Então, para quem não sabe, o professor Alexandre é meu pai, né? Então, a minha influência vem dele, né? Então, assim que foi a minha entrada no segmento, né? Eu desde sempre estou no segmento, desde que nasci. Tive um tempo que eu fui para a Marinha, né? Já fui militar, uma curiosidade. Depois voltei para ficar de vez, né? Aliado à engenharia de produção, que é a minha área. E desde então a gente está aí no segmento. E como que eu contribuo, né, para o mercado? Trazendo e descomplicando a engenharia de produção e aplicando diretamente na indústria de esquadrias, né? Por ter esse know-how de causa dentro do setor, mais a parte acadêmica da engenharia de produção, a gente, juntamente com o meu pai, né, professor Alexandre, no canal do Serralheiro, a gente descomplica as indústrias de esquadrias pelo Brasil e fora também, né? Então é isso aí. Muito bom. Vai, Fernando, agora acho que vai. Pá, agora sim, vamos ver se dá certo agora. Bom, parabéns aí, Alexandre, pela organização do curso, viu? Obrigado. Vamos para a apresentação, então, né? Eu sou engenheiro civil de formação, fiz meu mestrado e doutorado aqui na UFSC, então estou falando aqui de Florianópolis, né, Santa Catarina. Já encontrei o pessoal em outros carnavais, aí Magda, né, em alguns eventos com palestra, Audrey, Fabiola e Simone, Cauê, Jefferson, prazer conhecê-los aí, a gente participar dessa empreitada. Bom, meu mestrado foi aqui na UFSC, na parte de eficiência energética, cálculo de carga térmica, então comecei a migrar da parte de engenharia civil para mecânica, e aí estudando o desempenho da envoltória, né, fachadas e vidro, e eu era um daqueles críticos das fachadas em pele de vidro. Aí em 2007, comecei, depois de terminado o doutorado, então, eu fui para São Paulo trabalhar com consultoria em certificação LEED, e os prédios são todos de vidro. E aí que eu comecei a me aventurar a entender qual o funcionamento, perceber que, poxa, não era um crime ambiental fazer um prédio assim, porque o consumo não aumentava exorbitantemente, o consumo de energia, porque a gente estava usando vidro de controle solar, aí passei a conhecer o produto vidro de controle solar. Em 2009, aí fundei a minha empresa de consultoria, me aproximei da Abvidro, dando uma consultoria para eles na etiquetagem do Procel, e desde então, em 2010, ali que eu me aproximei com a Abvidro, venho participando como assessor técnico para as usinas, né, de vidro. Em 2012, a gente desenvolveu lá a etiquetagem de esquadrias. Eu conheci a Fabiola, tudo lá no CB37, né, Fabiola? Acho que estava, a NBR 10821. E daí em diante, sempre trabalhando com o pessoal de vidros, esquadrias. Comecei a aprender um pouco aí sobre esquadrias também. E o meu foco passou a ser estudar o vidro e auxiliar as usinas, então, na aplicação do vidro com eficiência energética nos diferentes climas brasileiros. E sou professor aqui na Federal de Santa Catarina desde 2010, leciono as disciplinas de eficiência energética e sustentabilidade e conforto acústico também, e tanto na graduação quanto na pós-graduação. E o meu foco principal é simulação computacional, então simulação energética com foco em certificação ambiental, certificação LEED, que é o que a gente quer contribuir aqui com o curso. E recentemente até publiquei um livro sobre o uso do vidro em edificações, que era algo que a gente tinha carência aí no mercado, né, de ter uma literatura para ajudar os alunos de graduação aí em arquitetura, engenharia civil, a aplicação do vidro de acordo com as normas corretamente nas edificações. Eu acho que, em resumo, é isso aí. Depois a gente conversa mais e troca uma ideia sobre o conteúdo da disciplina. É isso aí, muito bom, Fernando. Tivemos juntos na quinta-feira, a Audrey e o Fernando lá no Fórum Contramarco, um evento sensacional, muito bom, né? E o livro também fui presenteado aí com o livro do Fernando, um livro excelente, que tem que estar aí, né, junto da gente na hora das especificações. Muito bom. Agora as meninas, né? Quem começa? Bom, eu começo, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, pessoal. O professor deu uma canseira na gente, né? Pelo amor, professor. Bom, para quem não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Audrey. Sou de formação, me formei em arquitetura, tenho gestão em negócios. Como os colegas
também nasci em berço de alumínio, estou praticamente a minha vida inteira no nosso mercado. Sou filha de uma pessoa que muito colaborou, muito contribuiu com o mercado, é o engenheiro Nelson Firmino, consultor, professor, criou uma diversidade aí de produtos, enriqueceu muito o nosso mercado, muito do que a gente tem hoje foi ao seu estudo, né? Foi devido à sua dedicação. Hoje eu estou à frente das atividades da Alupartes, que foi construída por ele, uma empresa já com 33 anos de história, e somos especializados em revitalizar sistemas de fachadas. Quando meu pai montou a Alupartes, lá em 1990, nós éramos uma empresa exclusiva de consultoria, desenvolvíamos projetos de esquadrias para as obras novas, né? Então, prestávamos serviço para as construtoras, incorporadoras, arquitetos, definindo aí, transformando os sonhos dos arquitetos em detalhes construtivos de esquadrias. E com o passar do tempo, ele subiu num grande arranha-céu na Paulista e ele teve a sacada, falou, poxa, todos esses prédios irão envelhecer, né? E quem vai cuidar disso? Bora cuidar dessas fachadas de vidro, então, que precisam passar pelo processo aí de manutenção para que elas tenham durabilidade. Foi aí que nasceu, então, a Alupartes, focada para recuperar sistemas de esquadrias. Então, eu não me enquadro no time de fabricantes, eu sou, de fato, uma empresa especializada em dar vida nova, né? Em manter a segurança, manter o desempenho, em resgatar o que não está bem e deixar a fachada de vidro com esquadrias novamente funcionando, estanque, segura e bonita. A Alupartes, então, nos últimos anos, eu tenho dedicado, né, Eu estou na Alupartes há 25 anos, pessoal, por favor, não façam contas, mas dediquei praticamente minha vida, quase minha vida toda, né, minha vida adulta inteira a Alupartes. Me especializei, então, nas manifestações patológicas das esquadrias. Eu também dou aula numa outra pós-graduação, patologia das edificações. Lá a gente trata a edificação como um todo, desde fundação, revestimento cerâmico, concreto e tudo mais. Não, a gente não fala só de fachada. E a minha disciplina lá também é patologia das esquadrias e dos vidros. Aqui eu vou trazer para vocês, então, os conceitos relacionados à consultoria, a projetos, a termos aí relacionados a obrigatoriedades com relação à inspeção, à manutenção, tudo para que a gente possa, então, aí seguir as recomendações normativas, né? Afinal, a gente tem uma série de normas que não são faladas, né? Como uma norma de manutenção, uma norma de inspeção predial. Trago para vocês alguns conceitos diferentes relacionados à engenharia diagnóstica. Afinal, não basta só ter um belo projeto, uma bela execução, a gente precisa cumprir aí um cronograma de cuidados, né? Então, trago para vocês aí ao longo de um mês o meu dia a dia, que, como muitos me acompanham aqui, é bem no campo, né? Na obra. Não vou só trazer problema, mas a gente como prevenir, né? Como ter condições aí que tenham ter edificações que desempenhem de uma forma melhor aí e tudo mais. Então, contem comigo, e é um prazer e uma honra, professor. Obrigado pelo convite e estou aqui para colaborar com todos. Bacana. Eu que agradeço aí a sua participação, ter aceitado o convite. Pessoal que queira fazer pergunta para os professores, entra aí no QIA, façam suas perguntas no QIA, não no chat, é no QIA. Fernando, o pessoal perguntou aí no QIA sobre o teu livro, você tiver algum link, você coloca lá no chat, que aí todo mundo vai conseguir ver. Link do seu livro, onde que consegue comprar. Né? Quem é a próxima? Ai, ai. Vamos lá, meninas. Vai, Simone, você, pronto. Pode falar.
Tá ouvindo um pouquinho melhor agora? Tá um pouco melhor. Tá, então, mais uma vez, boa noite a todos. Queria agradecer o convite do professor Alexandre, parabenizá-lo por essa iniciativa, ele sempre começando a puxar a educação, a instrução e espalhar mais o conhecimento desse nosso ramo. Eu sou arquiteta, né, de formação, tenho mestrado em arquitetura, estou no ramo há 25 anos, Aldrin também não vai começar a fazer conta, deixa quieto. Mas meu primeiro contato com os quadris não vinha de família de serralheiros. O meu primeiro contato realmente foi no escritório de arquitetura, que na época era um dos poucos que já tinha essa preocupação em contratar projetos. E a partir dali tive contato, né? E aí foi uma experiência muito interessante, porque eu saí do escritório de arquitetura, tendo esse contato com projetos de esquadrias, e fui visitar a obra, e logo depois fui trabalhar num escritório de consultoria. Então foi tudo muito que natural, né? O querido, saudoso senhor Rinaldo, que acho que vocês devem lembrar dele, alguns pelo menos, né, que era o projetista, ele falava que depois que o bichinho do alumínio entra no sangue, não sai mais. Então, acho que é bem por aí. E aí fui seguindo nesse ramo, né, depois saí desse escritório, abri uma empresa junto com a Fernanda, uma empresa de consultoria, e assim, há muita demanda, né, muita demanda mesmo, então já digo aí para os nossos queridos alunos, e é um mercado não só relacionado à consultoria, ou a projeto, ou à serralheria, né? Relacionado ao desenvolvimento mesmo do projeto. É algo assim que a gente tem se preocupado bastante em passar isso para os alunos, né? Eu também sou professora, algumas disciplinas mais técnicas, conforto, técnicas construtivas, e acho que é isso. Bacana, Simone, muito obrigado. Agora eu vou deixar a Magda falar. Aqui, pronto. Aí. Pessoal, eu sou arquiteta de formação, né? Me formei no Mackenzie, então é fácil de fazer um resumo da minha vida por décadas. Tudo bem que o pessoal vai fazer contas, mas paciência, né, professora? É melhor entregar logo a batatinha, o pessoal ficar, né? Então, na década de 80, eu trabalhei no escritório de arquitetura, né? E aí era um escritório bastante renomado aqui em São Paulo e bastante exigente também. Como o professor Fernando falou, eu era muito cobrada para fazer um bom projeto e até por mim mesma, né? A gente se forma, a gente tem aquela expectativa e tem aquele compromisso, aquela responsabilidade de sempre fazer bem feito. E era o que eu fazia, o escritório também exigia isso, né, professor Fernando? Então, nesse período de 10 anos aí com o escritório de arquitetura, professor e alunos, o que aconteceu é que eu tinha muita demanda para fazer a especificação das esquadrias, mas faltavam informações. Então, eu comecei a questionar bastante. Naquele momento era a Alcoa que me atendia, né? E eu questionava bastante. Desde o parafuso até como eu fazia o encaixe, aquela interface entre a parede e a instalação, e foi uma luta. E aí eu digo sempre que por conta de um parafuso mal colocado, que eu fazia obras de alto padrão, e aquela janela linda de alumínio com aquele parafuso aparecendo. Por causa de um parafuso, eu saí de um lado da prancheta para o outro, porque a Alcoa me convidou, falou, não, agora que você teimou tanto com essa história de esquadria, você vem trabalhar com a gente para você ajudar os outros arquitetos a aplicar o produto da forma correta, como você está aplicando, que é um pouco o que a Simone também comentou agora, né? Então, essa demanda sempre existiu e eu, né, mudei de cadeira e eu me considero, então, hoje uma arquiteta com foco na aplicação dos produtos, né? Então, desde 1990, eu estou na indústria do alumínio, foram 10 anos na Alcoa, 15 anos na CBA Votorantim, hoje eu sou uma consultora independente. Paralelamente, eu sempre dei aula, porque eu senti sempre essa necessidade de a gente levar a informação para o maior público possível, porque é o que eu falei lá no comecinho da apresentação, falta mão de obra qualificada. E, assim, um pouquinho do que a gente passou, do que a gente precisou de informação, eu tento compartilhar também, né, professor Alexandre? Então, eu sou professora convidada do Mackenzie, nós temos um curso de extensão lá, já vamos para a 13ª edição, também é um outro desafio que a gente tem lá, né? E aqui o que eu pretendo trazer para vocês é justamente isso. Eu me preocupo muito com os fundamentos, né? Com as metodologias, para que o profissional aplique os materiais da forma correta. Então, é isso que eu vou tentar trazer. Um guia prático para que no dia a dia de cada profissional ele possa pensar objetivamente
como seria a melhor forma para ele aplicar os produtos. Então, é isso que a gente vai discutir bastante, e aí, ao longo das aulas, a gente vai trocar bastante ideia, tá? E eu não quero me despedir antes de falar o seguinte, assim, é uma honra estar aqui, professor Alexandre, você realmente é uma pessoa que tem esse talento para congregar as pessoas. Nessa tela aqui eu só vejo amigos, eu fui contratado na Alcoa pelo irmão da Audrey, o pai dela foi meu professor, eu já fiz muito trabalho com a Fabíola, que é uma querida amiga, a Simone também tem trabalhos conjuntos com ela, fiz um curso completo com o professor Fernando, ele me deu o diploma, tirei nota 10, o Cauê é meu amigo também, o Jefferson já quebrou muito meu galho aí lá na CBE, que trabalhamos juntos, então assim, estamos entre amigos, e de novo, né, essa equipe que está aqui, essa mensagem que eu queria passar para os alunos é assim, é uma equipe muito dedicada, a gente está aqui porque realmente tem esse interesse, essa paixão em passar o conhecimento, né? E eu não tenho dúvida que os alunos vão poder realmente, assim, usufruir de um vasto conhecimento. Tá? Muito obrigada, viu, professor, pelo convite. Opa, eu que agradeço. Daqui a pouco chamo você de novo aí. Vamos ouvir um pouquinho a Fabíola. Boa noite, professores, Boa alunos. noite. Eu acho que a primeira é muito bom estar aqui, né? Então, a primeira coisa é assim, eu acho que o professor Alexandre está realizando um sonho nosso, como professores e como alunos. Eu acho que a gente sempre quis isso, a gente sempre precisou disso, né? A gente sempre precisou de um curso especializado em esquadrias, e isso sempre foi uma carência muito grande no mercado. Então, realmente é o que todo mundo colocou, é uma felicidade muito grande. Eu sou engenheira civil, na faculdade eu não vi nada de esquadrias. Depois eu fui fazer um mestrado em materiais, em construção civil. Eu continuei não vendo nada de esquadrias e saí de lá estudando argamassas, cimento, concretos. E fui trabalhar no laboratório Falcon Bauer, até quando pela primeira vez eu vi que dava para fazer ensaio de esquadrias. Então, imagina, eu era uma engenheira formada, com mestrado, que eu não fazia ideia que esquadria tinha que ter ensaio. Mas eu não fazia a menor ideia. Eu fui descobrir isso muito tempo depois. E aí, quando eu descobri, e cada vez a gente ia entendendo o quão técnico era esse produto, a gente vai se apaixonando. E a gente não se convence como que os engenheiros e os arquitetos formados, e os técnicos em edificações, e os tecnólogos voltados para a construção, como que eles não conhecem esquadria? Como isso não nos é passado? O quanta informação a gente teria que entender sobre as esquadrias, sobre os vidros, conforto térmico, conforto acústico, o quanto ele envolve, né? A gente sabe o valor da esquadria numa obra é muito grande. Então, e a gente sente que essa formação falta. E a gente sempre foi tentando, então, através de cursos, né? Através de palestras, através de cursos. Na graduação, eu dou aula de materiais de construção. Gente, sobra uma, duas aulas para falar de esquadrias e vidros. Mas isso porque eu falo, eu garanto que talvez muitas outras universidades também nem falem. Pós-graduação, a mesma coisa. Então, assim, agora, poder ter um curso que a gente pode falar de esquadria é realmente incrível, é muito gostoso, assim, é uma satisfação muito grande. O que todos vocês falaram também, estarmos juntos aqui. Eu acho que se a gente contar aqui, a gente não pode contar os anos que todo mundo se conhece, porque daí complicou. Mas que todo mundo se conhece aqui há mais de 20 anos. É uma verdade, né? 20, 25. Então, olha que maravilha que vocês fizeram, nós aqui, e do outro lado, né? Os alunos que estão interessados nisso também, que fazem a gente poder juntar esse grupo tão rico e passar isso para vocês, né? Então, acho que a apresentação seria essa, Alexandre. Obrigada, viu? Nós que agradecemos você estar junto com a gente, né? Uma pessoa aí bastante experiente nas normas. E, e é isso aí mesmo que você falou, né? Juntando aqui todo mundo e a oportunidade de ter mais tempo para poder falar, né? Sobre a disciplina, né? E principalmente específica, né? Então, você vai falar de norma e vai ter tempo bastante
para poder aprofundar, o Fernando vai ter dúvida para poder aprofundar, não vai ser aquela coisa que nós estamos em outra pós, com outro objetivo, estamos ali só para poder falar de um produto, né? Nós agora temos a nossa pós, né? A pós do nosso mercado, do nosso segmento. E acho que é isso aí que é bacana. Bom, pessoal aí que está nos assistindo, né, podem mandar as perguntas para os professores pelo QIA, e também tirar foto, vídeo, postem lá, marquem a gente, marquem os professores. Muito bom. Ô, Magda, eu queria começar com você, uma rodada de pergunta, né, individual, mas os professores, colegas também podem complementar a pergunta que eu vou fazer, né, sem problema nenhum. A gente só vamos ficar atentos no tempo, que são 2 minutinhos para poder falar, senão nós vamos emendar a noite aqui, né? Então, de uma forma, né, bem sucinta, queria saber de você, Magda, assim, com base, né, na temática da sua disciplina, que é Engenharia de Esquadrias de Alumínio, Mercado, Projeto e Aplicações na Arquitetura. Como você vê a evolução deste campo no contexto atual e quais são as principais tendências e desafios que os futuros profissionais devem estar preparados para enfrentar neste setor? O professor Alexandre, a gente já viu um pouquinho lá na introdução, né? Esse mercado ele é bastante dinâmico. Então, assim, se você quer falar de inovação, de dinamismo, você está no lugar certo. A gente garante a diversão aqui dos alunos, né, professor? Porque realmente está em constante evolução. A gente aqui, todos nessa tela, ao mesmo tempo que são professores, também são alunos o tempo todo, o tempo todo. Então, é exatamente isso que vai acontecer no nosso curso. Muita coisa que a gente vai falar porque preparou a aula hoje, amanhã a aula já está desatualizada, porque tem muita coisa para acontecer. Mas eu fiz uma listinha aqui, aí olhando objetivamente para o alumínio, que a gente pode prestar bastante atenção. O Fernando até deu a diquinha lá, né? Então, sustentabilidade e eficiência energética é tendência e tem tudo a ver com alumínio, vamos falar bastante sobre isso. Inovação em materiais e tecnologia, a professora Fabiola falou isso, exatamente, quer dizer, o engenheiro sai da faculdade de uma forma geral sem saber, e tem tudo a ver com engenharia, com arquitetura, com tecnólogo, com especialista em esquadrias de alumínio, essa questão de inovação, né? Outro ponto muito importante de tendência que todo mundo também observa é que assim, os projetos de arquitetura e qualquer projeto de uma forma geral, eles estão pedindo, né? O mercado demanda por projeto diferenciado, por design personalizado, né? E que também seja flexível, que você possa aí movimentar, possa fazer diversos usos. Então, de novo, né? O alumínio se aplica perfeitamente. E aí vai uma dica para quem está com a gente, né, professor? Os alunos que vão ter acesso a esse curso, eles vão começar a desenvolver as próprias ideias. Então, com certeza, novas empresas, como a Audrey comentou agora há pouco, quer dizer, lá em 1990, ela detectou uma necessidade e ela criou uma empresa que já tem mais de 30 anos de existência. E eu acredito que é isso que vai acontecer com os alunos. Eles vão começar a pensar diferente, né? E começar a enxergar possibilidades de novos trabalhos que a gente nem conhece ainda também, né? Outro ponto importantíssimo do alumínio que tem a ver com essa história é a questão da integração de tecnologia com automação. Quanta coisa boa, quanta coisa diferente que já tem e que ainda pode ser criada, né? A globalização do mercado. Então, assim, os alunos que estão fazendo esse curso, aproveitem para fazer inglês também, espanhol, chinês, né, professor? Porque quem conhecer de alumínio vai poder trabalhar em qualquer parte do mundo. Então, você veja, tem que abrir o coração, né, professor? Tem que abrir a mente, né? E, por último, aí, a questão do desafio, voltamos lá para aquela tela que eu apresentei lá na nossa introdução, né? A questão daquele quadrante da qualificação da mão de obra, né? Então, esse desafio de logística, da sustentabilidade da cadeia de suprimentos. Sustentabilidade no sentido de ter profissionais preparados para atender as demandas. Então, veja, as indústrias, né? Eu trabalhei em 2 grandes indústrias, tem um investimento imenso em desenvolvimento de produtos. O Fernando também pode falar disso, quer dizer, a indústria de vidros tem uma tecnologia de última geração. Agora, se não houver aquela mão de obra ou aquele profissional que saiba enxergar esses investimentos e que saiba aplicar os produtos da melhor forma, tudo se perde lá no canteiro de obras. Então, é isso que a gente vai tentar agregar aqui. Resumir, professor. É isso Não, aí. muito bom, né? Isso tudo que você falou faz todo sentido.
né, em termos de tecnologia, né, ainda mais em questão de fachada, nós vimos no último Simbre as fachadas com fotovoltaico, né, também aí no presente, já trabalhando já nos edifícios, e é isso aí, né? Toda essa tecnologia sem mão de obra não é nada. E é interessante também essa sua dica para poder fazer outras línguas, para poder, né, ter essa conexão, né, em outros países, oportunidades, para poder trazer também, né, o conhecimento, e isso é super importante. E aí me lembrou, né, que a pós que nós estamos fazendo, ela é a única no Brasil, a única na América Latina, né, e nas Américas, né, todas, e só tem um mestrado em Londres, em Lisboa, que eu não sei nem se eles estão acontecendo, e isso é muito legal, mas a gente está pesquisando essas outras instituições, porque eu não vou ficar quieto só aqui, né? Isso aqui foi o começo. Então a gente, né, já está começando, né, a fazer outras pesquisas, ver como que a gente pode, né, fazer essa troca aí, essa conexão com o pessoal de fora. Muito Só bom. para complementar, o brasileiro, apesar de todas as adversidades, o brasileiro realmente ele é muito criativo. Então, e a própria necessidade que a gente tem aqui no país, por várias razões, a gente acaba, por força da necessidade, ser criativo. Mas essa criatividade também, ela tem que ter aí uma fonte de inspiração, né, professor? Então, é isso que eu estou querendo dizer, assim, é uma via dupla, né? Então, a gente pesquisa muito, por conta aí do trabalho que eu fiz na Alcoa, que é uma multinacional americana, então eu atendi o mercado norte-americano, atendi a América Latina, visitei outros países, particularmente a Europa, que tem aí um padrão de desenvolvimento de produtos bastante interessante. Então, é interessante que os alunos vão começar a abrir as mentes, né? E a gente ter essa conexão aí com as tecnologias aí que estão ao redor do mundo. Mas que o Brasil também não deixa nada a desejar, e essa molecada nova que está aí com a gente vai poder justamente, né, ajudar a criar essas novas soluções. Então, o foco do aluno deve ser pensar fora da caixa, como a gente fala, e pensar em solução, porque o mercado necessita de pessoas pensantes, né, que consigam aí conjecturar, né, juntar todas as ideias para achar soluções. Acho que o caminho é por aí. Muito bom, isso aí. Simone, considerando assim a temática, né, da sua disciplina, que é engenharia de fachadas e vidraçadas, do cálculo estrutural às tecnologias avançadas, né, quais são as principais inovações tecnológicas que estão moldando o campo atualmente? E como essas inovações estão influenciando o cálculo estrutural e o design de fachadas e vidraçadas? Que você pode trazer para a gente? Bom, trazendo um pouquinho, né, a fala da Magda, que não tem como a gente fugir, que é o foco principal, sustentabilidade, né? Então, em primeiro lugar, em todos os sentidos, né, em termos estrutural, em termos de conforto, em termos de otimização de materiais, resíduos, logística, enfim, toda essa cadeia, né, da sustentabilidade e, claro, com muito foco nas normas. Eu acho que pegando essa sustentabilidade, o que a gente tem visto é, dentro desse foco, buscar com as tecnologias, as softwares, os ensaios, buscar olhar, observar esse projeto desde o início, para verificar como é que é a minha fachada, como que vai ser o desempenho dela, a performance dela. E com isso, eu acabo tendo o meu cálculo mais específico, mais otimizado para aquela obra, né? Não fica uma coisa genérica, tendo que ser resolvida em obra, e que a gente sabe que é um complicador. A gente se antecipa, tanto com os softwares, tanto com os ensaios, né? Que, por mais que a gente já tenha capacidade, essa Vilma pode falar melhor do que eu sobre isso, né? De ensaios, a gente sabe que ainda é muito limitado, algumas obras apenas, né? E que faz toda a diferença para você entender o que está acontecendo.
Então, acho que a grande inovação é essa, entender a obra como um todo, olhar mesmo com esse foco da sustentabilidade, né? Que aí falam de inovação colaborativa, que todos colaboram, temos participantes que podem se agrupar em determinadas obras ou não. E aí a gente vai criando esses grupos. E quando a Magda traz essa questão da globalização, eu acho muito interessante a gente olhar para o nosso país também como algo maior, que apesar de ser um único país, nós temos várias regiões, com várias culturas, vários desenvolvimentos. Eu acho que isso enriquece muito quando você traz para a sua prática o que está sendo aplicado naquele lugar, né? Buscando essas experiências locais e trazendo coisas de fora. Acho que nisso os alunos, né, da pós, como são de vários lugares, pelo menos que eu vi que eles estavam colocando no site, são de vários lugares do país, acho que eles podem também trazer e enriquecer muito nesse contexto, nessa troca. Eu acho que é isso, olhar para o todo, olhar com foco na sustentabilidade, que já é algo tão antigo, mas que nesse setor, né, não só do alumínio, mas da construção civil, é algo mais recente, que as pessoas mais recente no sentido que está sendo mais efetivo, mais utilizado agora. Então, acho que é por aí. Muito bom. Alguém quer complementar a fala da Simone? Assim, eu acho esse é um desafio, né? Principalmente aí dentro da disciplina até da Simone e tanto também da Magda, né? Que é a gente fazer essa junção aí de ter uma esquadria bem calculada de forma do pensamento estrutural e o do design. Aí a gente tem um minimalista, né, que está tentando ter essa característica, né, de uma visão muito mais esbelta ali, e mais da mesma forma ele sendo estrutural. Eu acho que esse é um ponto aí, né, um desafio para o projetista. E outro ponto bacana que a Simone fala é sobre a parte também econômica, né? A gente ter cada projeto ele ser pensado, o projeto em si ser pensado nele como um projeto especial. Então, o que eu quero dizer com isso? Que nem sempre as soluções do mercado ela vai ser a ideal para aquele projeto, porque ela pode estar superdimensionada. Então, eu vou ter um aumento de custo, de valor, e às vezes as pessoas, né, ficam se questionando: por que aquele concorrente conseguiu vender mais barato, fechou mais barato, o cara está fazendo besteira no mercado? Não, pode ser simplesmente porque ele aplicou um conhecimento, né, técnico, conseguiu desenvolver perfis, né, com menor peso e com maior eficiência, né, para aquele projeto dele ali. Solicitou perfis com medidas especiais, pensou em todas essas questões para poder trazer uma economia. Né? E é isso que a gente também, é isso que a gente quer que vocês aqui, alunos, consigam ver. Eu estava conversando com as pessoas e falando assim: olha, muitos eu tenho certeza que trabalham em departamentos técnicos, onde deve ter um projetista líder. E esse projetista fala assim: olha, faz isso. E vocês, como assistente, faz. E ele, como tem muita demanda, não consegue te explicar o porquê que você está fazendo isso. E isso daí inibe a sua criatividade, porque você não sabe o fundamento. Então, a academia aqui, ela está aí também para isso, para trazer o fundamento, né, da esquadria, da fachada, para que você possa, daí, então, usar a sua criatividade com mais eficiência. Então, é bem isso aí, eu achei muito bacana. Tá? O Aldrey, vamos falar um pouco aí de patologia, a sua disciplina, né? Falar da consultoria, do projeto, da patologia, da esquadria, de fachadas. Quais são os desafios mais comuns encontrados na consultoria e no desenvolvimento de projeto nessa área, né? E, além disso, como as patologias mais frequentes em esquadria e fachada influenciam o trabalho de consultoria e elaboração de projetos. Assim, é um monte de pergunta numa. Pois então, professor, acho que o maior desafio, primeiro, o cliente entender que ele precisa de um projeto de consultoria, né? Ele entender os benefícios de uma consultoria,
Afinal, elaborar um projeto é bem complexo e ele vai muito além do que desenvolver projetos em si. O consultor é quem faz aí o meio de campo entre as interfaces, entre várias modalidades, né? Entre várias outras especialidades aí da construção. Você vê que fica aí na mão dos consultores, dos projetistas, toda a questão do desempenho estrutural, do desempenho lumínico, térmico, acústico, as questões relacionadas à manutenabilidade, ao pós-obra. Então, é uma série aí de conceitos que são vistos de forma preliminar, que são inseridos todos aí numa única disciplina, que é totalmente interligada, né, a outras disciplinas. Não são só os grandes arranha-céus que precisam de projetos. Hoje, você sabe que muitas obras aí elas já nascem doentes, e essa situação está muito relacionada às falhas, né, aos danos construtivos, às falhas relacionadas aí ao período de construção, ou até mesmo a essa fase de projeto. E então não tem tamanho, não tem porte de obra, o projeto ele é sempre necessário. Do mesmo jeito que o pessoal sempre consulta um arquiteto para construir uma casa, um galpão, um edifício baixo, um edifício alto, também tem que consultar aí um especialista, um projetista aí de cada modalidade, para que seja bem projetado, né, para que seja bem construído. No nosso caso, como a gente já atua há muitos anos na consultoria e na manutenção, ver todas essas falhas em obra nos ajuda a prever essas situações na fase do projeto. Então, a gente está sempre procurando trabalhar de forma preventiva, ressaltando aí, prevendo em projeto tudo que pode acontecer em obra, para que, no nosso caso, aí, a gente tenha fachadas mais saudáveis. Mas, e também, se der problema, não tem problema nenhum, a gente vai lá e resolve. Então, tá tudo bem, se fizerem errado, nós nos especializamos para corrigir essas fachadas com problema, então não se preocupem. O ideal é ter um projeto, ter um especialista, ter aí um apoio técnico, mas se não tiver, se no final dá tudo errado, tá tudo bem. É só chamar a Aloparts que a gente dá uma solução de engenharia, né, no pós-obra. Você está jogando dos dois Precisa se lados, né? desesperar. Você está jogando dos dois lados, né? Eu até Ensina a não fazer errado, mas se fizer errado, tá bom, chama a tua empresa para consertar. É isso. Você sabe que na outra pós que eu dou aula é só arquiteto e engenheiro, e eu fico lá toda hora falando dos problemas, o pessoal não entende nada de esquadria, só entende de engenharia. Eu fico ensinando o que pode, o que não pode, se der zebra, o que fazer, tal. Eu ensino, mas na verdade eu torço para eles não aprenderem. Porque afinal eu vivo de patologia, né? Então, pessoal, vamos projetar, mas se não der para projetar, a gente conserta depois. Não, mas aqui todo mundo vai fazer certinho e não é daqui não que você vai conseguir ganhar dinheiro, não. Aqui eu não vou. Não, mas vai sempre ter uma obra com problema, viu? A nossa meta é quebrar a empresa da Audrey. Não, gente. Não, professor, não fala isso. Eliminar a necessidade dela. Não, a gente vai trabalhar, vai ensinar todo o pessoal aqui para projetar com eficiência, com qualidade, com desempenho, né? Mas se der zebra, tudo bem, gente. Tudo bem, né? Muito bom. Muito bom. Fabíola, me fala uma coisa, né? Considerando aí a temática da disciplina, normas, ensaios, certificações de esquadrias e fachadas, quais são os principais desafios e considerações ao aplicar as normas atuais no desenvolvimento e teste de esquadrias e fachadas, e, além disso, como as certificações influenciam o processo de fabricação?
Vamos lá, né? Eu tenho que tocar sempre no assunto que ninguém gosta muito, né? Chega na hora das normas, aquele monte de regra, ninguém adora muito. Mas o que a gente aprendeu ao longo do tempo, eu acho que foi uma palavra que vocês usaram, é o descomplica, né? Eu acho que do mesmo jeito que a norma pode ser uma coisa chata que você tem que atender, é uma coisa que te ensina. Então, se você usa a norma técnica para fazer o seu projeto, para avaliar o seu desempenho, para depois fazer sua instalação, ou pensando lá do outro lado, né, o construtor, o engenheiro e o arquiteto usa para especificar correto a esquadria que ele quer, ela está te ajudando. Então, eu acho que o foco que a gente quer dar, né, e que é o que eu venho, eu acho que trabalhando ao longo dos anos, vamos descomplicar a norma, vamos deixar ela viável, vamos entender o que é importante, o que a gente tem que atender. Não adianta a gente oferecer uma esquadria que vai vazar água, né? Ah, só porque choveu. Então, não, nós temos que oferecer. Como é que eu vou fazer uma linha slim se eu não souber calcular o perfil e se eu não puder colocar na câmara de ensaio e avaliar o que acontece? Como é que eu vou saber que componente certo que eu tenho que pôr, que vidro certo eu tenho que pôr? Então, a gente precisa sim das normas técnicas. As normas técnicas, elas estão muito baseadas em ensaio, e agora, que nem eu acho que o próprio Fernando, a Simone disse, agora a gente começa também a entrar um pouco mais com simulação. Uma coisa não cancela a outra, elas são complementares, igual ensaios em obra. Hoje em dia a gente tem norma já para fazer ensaio em obra. Então, uma coisa completa a outra, e tudo isso vai de encontro realmente com aquilo que eu acredito e que a gente foi se especializando, que é a certificação das esquadrias, né? Então, imagine você poder vender uma esquadria que é aprovada e constantemente aprovada, não foi uma vez só. Não, constantemente você fabrica dentro de norma. E não é nada difícil fazer isso, não é nada difícil fabricar uma esquadria dentro de norma. E quem está comprando não é nada difícil exigir uma esquadria dentro de norma. Então, é um pouco isso que eu tenho, né, que a gente vai matar à vontade com o curso, porque a gente fala isso numa palestra, a gente fala isso num pedaço de uma aula da graduação, num pedaço de uma aula da pós-graduação, e agora a gente vai poder falar a fundo, né? Imagina um módulo inteiro falando disso. A ideia não é ler a norma com vocês de jeito nenhum, e sim o que de lá a gente usa, né? De bom para o nosso setor. O que a norma traz de bom para o nosso setor? E aí, até dentro do que a Magda falou, gente, é o tempo inteiro se atualizando. Então, enquanto a gente estiver fazendo curso, tem uma norma saindo, tem uma novidade acontecendo. Tem um detalhe que a gente pode discutir aqui, e os alunos podem participar das comissões de estudos e contribuir. Então, a ideia é ser uma coisa muito dinâmica, sabe, gente? Não é ficar lá, a norma pede isso. Não, ela pede porque vamos entender o que está para mudar. A norma de ventos acabou de ser revisada. Como é que nós vamos enquadrar as esquadrias na norma de ventos? Nós temos que estudar, não está pronto, né? Então é uma construção aí. A norma de fachadas em construção também. Então, tudo está acontecendo, né? Embora as normas de esquadrias tenham muito mais que 30 anos, a primeira, mas está tudo em construção, tudo. A cada 5 anos a gente é obrigado a revisar. E tem hora que a gente revisa com 3 anos, porque a gente já não acha que está bom, que já veio uma novidade no mercado, né? Então, acho que é dentro disso, tá? Que a gente pretende trabalhar aí com vocês, né? Discutir, é uma discussão ali sobre o assunto. Excelente, muito bom. Alguém quer complementar? Quem quiser complementar, só pedir a vez aí, tá, pessoal? Muito bom. Fernando, vamos falar um pouquinho de vidro, né? Afinal, aqui é um complemento do outro, né? Considerando essa temática aí da tua disciplina, né, que é comportamento dos vidros em edificações sustentáveis, como você vê aí o papel do vidro, né, na promoção aí da sustentabilidade em edificações
e quais são os principais desafios e oportunidades associados ao vidro em projeto de construção sustentável e como os futuros profissionais podem se preparar para incorporar efetivamente esses princípios aí nos projetos. Boa. Então vamos lá. Primeiro, eu vou começar pelo desafio, que o desafio ele gera uma oportunidade, né? O desafio que a gente tem é que ninguém entende nada de vidro. Pô, tá sendo já polêmico aqui, né? Mas né? Acho que a Fabiola comentou, né, que a gente não estuda nada de vidro na graduação, nem engenharia civil, nem na arquitetura. A gente está num esforço aqui junto à Abvidro até para introduzir uma disciplina nos cursos de graduação. Montei até um material a partir do meu livro que eu divulguei na semana passada, uns kits de aula, tudo isso. Então o desafio é chegar no mercado, no consumidor final, ensinar para ele escolher um vidro igual ele escolhe uma torneira, né? Por que que a minha mãe consegue escolher uma torneira e um porcelanato e ela não pode conversar sobre vidro? Né? Então, esse é o nosso desafio, que eu acho que é uma oportunidade. Se tem pouco conhecimento, a gente pode entregar essa informação. Hoje a gente vive na era da informação e toda a informação está aí na internet, vamos dizer assim. Então, como é que a gente pode ganhar dinheiro com isso? Orientando a informação correta, né? Chegando com a informação ao ponto. Aí eu tenho a minha experiência em casa. Eu fiz um pergolado de vidro no ano passado e aí fiz o teste. Chamei as vidraçarias para fazer orçamento, não disse que eu trabalhava com vidro. E o pessoal me oferecia vidro incolor, temperado com película. E eu pedi, não, eu quero um vidro de controle solar. E os caras, não, eu posso te vender no máximo um fumê. Caramba, eu disse, pô, olha a oportunidade que a gente está perdendo. Eu cheguei até a escrever esse caso numa coluna que eu escrevi lá na revista Contramarca e coloquei o caso. Pô, por que que o vidraceiro não oferece vidro de controle solar? É um produto mais caro, pô, de maior valor agregado, a margem vai ser maior. Então a gente tem que começar a entender as características do produto, estudar as propriedades, que é o que eu pretendo trazer aqui no curso, né? Como interpretar as propriedades técnicas, as propriedades ópticas de um vidro de controle solar, comparar os diferentes produtos dos 4 fabricantes que a gente tem hoje no mercado, né? Sebrae, AGC, Guardian, Vivix, como utilizar as ferramentas deles para montar as suas composições laminadas, insuladas, e, poxa, explorar um material que é o mais versátil da construção civil. Né? Eu lanço o desafio, né? Qual é o material de construção civil que tem tantas aplicações diferentes como o vidro? Né? Para começar, ele é transparente. Imagina você tem uma... Ah, lá vem a Magda com alumínio. Me ferrei agora. Vai dar briga agora. O alumínio não é transparente, tá? Já começa por aí. Tem, é Ela que vai dizer que tava, tem. tem alumínio transparente, sim, 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 sim. Eu vou mostrar na aula. Eu tenho um slide pronto, Opa, professor. Sim, tá ficando mas quente esse somos curso. complementares, somos complementares. O alumínio já começa o vidro, a gente começa a fazer uma parede transparente. Então imagina, você tem ali a transparência e aí começa a ter os problemas, né? Vai trazer mais ganho de calor do sol, maior condutividade térmica, porque ele é mais fino, e tudo isso a indústria foi evoluindo e virando, né, ultrapassando esses obstáculos. Pô, fez o vidro de controle solar para barrar o calor do sol, desenvolveram um vidro insulado para barrar a troca por diferença de temperatura. A gente pode colocar uma persiana entre vidro. Aí vem a turma do alumínio, a gente pode colocar um brise ainda de proteção solar, uma solução em conjunto. Então, tudo a indústria foi trabalhando, até questão de privacidade. Hoje a gente pode deixar o vidro opaco, pode trabalhar com vidro translúcido, serigrafia para controle de ofuscamento, né? Controle do conforto visual. Então, essa é a oportunidade que a gente tem de pegar essa ampla gama de opções de beneficiamento do vidro para entregar a solução certa para cada projeto, para cada tipo de edificação, desde o cara lá que quer balançar o copo de uísque e dizer que gastou um vidro ultra sofisticado na sua janela, até a pessoa que está realmente interessada em ter um ambiente extremamente agradável, com controle de luz, calor e ruído. Essa é a nossa meta aí, arrojada. E o que Bacana. puxa tudo, só para fechar, a certificação ambiental é o que puxou o mercado essa inovação. Certificação LEED, etiquetagem de edificações, Aqua. Então, tudo isso é que começou a popularizar a simulação computacional, e aí forçou a norma de desempenho a dar uma evoluída também. A gente começa a falar de vidro de controle solar para os prédios residenciais.
Hoje a gente tem os prédios residenciais com apartamentos cada vez menores e pé direito duplos, estúdios com fachada em pele de vidro. Oportunidade enorme para colocar um produto aí diferenciado. É isso aí. Muito bom, Fernando. E assim, é bem legal o pessoal que estão junto com a gente, né? Eu sei que tem alunos de empresas enormes, como também tem alunos de empresas menores, né? E que tudo que nós vamos passar, a gente está pensando no mercado como um todo, né? Como o Fernando falou, né? Entender aonde você vai aplicar o vidro, onde você vai aplicar a esquadria, para qual é o público, e você utilizar esse seu conhecimento, né? Que você vai adquirir aqui junto com a gente, né? Para poder, né? Aplicar no cliente correto aí no mercado certo. Muito bom. Quero fazer uma pergunta aqui para o Júnior, acho que tá aí. Para o Júnior, né? Considerando a temática, né? Que está dentro da nossa disciplina de tópicos avançados em engenharia e gestão de esquadria e fachadas, tem a temática de planejamento e controle da produção e o Lean Manufacturing. Isso faz parte do nosso da nossa pós-graduação, porque nós não pensamos apenas naquele projetista, naquele especificador, né, ou daquele engenheiro, até, que ele vai apenas projetar, mas ele pode também estar numa situação como um gerente de fábrica, ele pode estar numa situação como um gerente de rua, ele pode estar também como um engenheiro comercial ou um vendedor. Então, nós pensamos na graduação, né, nessa pós-graduação, nesse sentido. Não somente aquele que está atrás ali da prancheta. Então, nós dedicamos a disciplina para isso, que é o Tópicos Avançados em Engenharia e Gestão de Esquadrias, e temos o planejamento e controle da produção. E aí, então, Júnior, eu queria saber, né, quais são os principais desafios, oportunidades que você vê nessa implementação de prática de Lean Manufacturing no planejamento e controle da produção e como essas práticas podem transformar a eficiência e a produtividade na indústria de esquadrias e fachada. Então, primeiro é interessante a gente contextualizar o que é isso, né? Porque diferente dos tópicos dos colegas, que o pessoal já está mais habituado, essas palavras que você falou, o pessoal deve ter boiado. Então, planejamento e controle de produção, primeiro, o que é? Como o nome diz, planejamento, controle de produção, onde você vai planejar, programar e controlar a tua produção. E quando a gente fala produção na indústria de esquadrias, a gente fala tanto a produção dentro da fábrica quanto a instalação. Então, é o ato de você ter esse controle. E nada mais é isso, né, do que o que é o PCP. Isso aí é uma sigla PCP. Muitos já devem ter escutado falar desse jeito. Isso é uma sigla que ele remete ao setor. O setor de PCP na tua empresa. Você vai conseguir instalar um setor de PCP na tua empresa. E esse setor, ele é redigido, né? Ele é tocado por um analista de PCP, que aí é a pessoa que executa as funções, que nada mais é do que uma posição super estratégica dentro da tua produção, dentro da tua empresa. Então, quando você tem uma indústria de esquadrias, você naturalmente tem a questão de você planejar quando que a obra vai entrar em produção e quando que a obra vai entrar, né, para a instalação. Se você não tem uma pessoa que executa isso, propriamente dita, alguém faz, porque isso tem que ser feito, certo? Então, quando você investe tempo e investe know-how numa pessoa para executar isso, investe num setor, a tua produção, de maneira geral, a tua empresa, né, a tua otimização, a tua produtividade aumenta bastante. Então, é um ditado popular, né, que diz que é melhor você gastar tempo afiando o machado do que ficar a vida toda com o machado sem afiar, batendo numa árvore. É nada mais do que isso, é você trazer uma posição estratégica dentro da tua empresa, certo? E o PCP, ele, além de programar e controlar a produção, ele também é responsável pelo lifetime value do teu cliente na tua empresa. O que é isso, lifetime value? É o tempo, né, a vida útil que o teu cliente tem dentro da tua empresa. Então, desde a assinatura do contrato até a entrega das esquadrias, o PCP ele está monitorando cada passo para que, desde os insumos até a entrega do produto final, seja montado. Em paralelo a isso, temos o Lean Manufacturing, que foi outro ponto que o professor falou, que nada mais é do que uma filosofia de trabalho que surgiu, né, na fábrica da Toyota, lá na década de 1970, com o objetivo de eliminar desperdícios, reduzir custos e, consequentemente, aumentar a lucratividade, através de uma produtividade mais acelerada e acentuada. Então, é onde você consegue, né, trazendo para a realidade da indústria de esquadrias. Então, você observa que ele foi
criado numa fábrica da Toyota, tá? E ele vem, né, a gente adapta, né, a gente coloca dentro da realidade da indústria de esquadrias aqui no canal de Serralheiro, que é o que a gente faz. Então, benefícios, produtividade, otimização do tempo, você consegue reduzir desperdícios, eliminar desperdícios, reduzir custos e, consequentemente, aumentar a produtividade. Desafios. É complicado, primeiro, colocar na mente da pessoa que ela precisa melhorar a produtividade dela. Porque, na maioria do tempo, quando a empresa está estagnada, o gestor ou o diretor, o tomador de decisão, ele vai achar que a solução é ele aumentar o portfólio, é trabalhar com uma linha nova, é comprar um maquinário novo, é comprar alguma coisa nesse sentido, e ele esquece de olhar para dentro da empresa dele e visualizar que faltam práticas de gestão e práticas de engenharia de produção para acelerar todo o processo dele, né, para otimizar ainda mais a produtividade. Então, esse é um dos problemas, né, que a gente enfrenta bastante. E no canal de Serralheiro, a gente vem fazendo esse trabalho, que é o inbound marketing, que é educar o mercado, né, com práticas da engenharia de produção. É só olhar no nosso Instagram, vários posts que a gente coloca, educando o cliente, né, no caso, vocês, fabricantes, da importância e da real necessidade de você aplicar a engenharia de produção, né, conceitos que a gente traduz, a gente descomplica, junto com a gestão para que a tua empresa evolua, né, que você otimize todos os processos. Isso aí, muito bom. Então, dentro dessa disciplina, que é Tópicos Avançados em Engenharia e Gestão de Esquadrias e Fachadas, né, a gente separou 4 conteúdos programáticos, que que são feitos por meio de seminários, e um dos seminários seria a engenharia de produção. Então, uma semana, se a gente dividir em 4 semanas, vamos ter a parte da engenharia de produção, nós vamos ter tecnologia e inovação, vamos ter engenharia de materiais e seminário de gestão de custos e comercial, né, para poder a gente conseguir fechar bem esse cerco e para que esse profissional ou vocês, numa oportunidade na empresa de vocês possam também trabalhar nesse setor, né, com menos dificuldade com isso, né? A ideia é a gente trazer especialista dentro dessa disciplina para poder falar sobre isso, né? Por exemplo, a gente não tem aqui uma disciplina que fala sobre componentes. Componente faz parte ali da esquadria, então eu vou chamar, né, especialista de componentes para poder falar sobre isso. Ou fixadores, coisas desse tipo. Então a gente vai estar criando sempre seminários para isso. Falar de custo e da parte de custo, formação do preço, né, de venda, parte comercial, né, ter umas dicas de técnica de vendas. Então, acho que isso daí vai complementar, né, esse profissional, para dar uma visão para ele mais ampla, né? A pergunta até que eu elaborei para fazer para mim mesmo aqui, né, no debate seria sobre a questão de evolução, né, dentro desse sentido, né, nós temos assim a indústria de esquadrias evoluindo muito lentamente. Essa é a realidade, né? Há tempos atrás eu já botei no meu livro, escrevi no artigo que a gente estava atrasado 50 anos comparado à Europa. Nós demos um passo muito importante, demos um salto quando começamos a fazer a construção das fachadas unitizadas, porque já se fazia lá, aí começamos a fazer aqui, então aí a gente diminuiu essa diferença, mas em termos de questões de esquadrias, né, com câmera europeia, enfim, nessas questões, nós atrasamos muito, mas a partir ali de 2010 voltou forte. Então, muitas empresas começaram a lançar soluções de esquadrias com bitolas maiores, que a gente estava ali na bitola de 25 e 32 ali toda a vida, e agora a gente já tem aí bitolas maiores e tal. Então, acho que essa evolução é importante. Dentro da parte produtiva, as evoluções são com equipamentos, mas mesmo assim, equipamentos. O nosso negócio é muito artesanal. Comparar com o PVC ele está muito mais desenvolvido e evoluído em termos de equipamentos para poder fechar quadros e, enfim, e nós estamos muito artesanal. O que acontece mesmo quando se tem assim equipamentos enormes que a gente só vai encontrar em algumas empresas lá fora, e aqui a gente continua muito artesanal. Então a gente tem que usar muita criatividade, né? Vai fazer uma fachada unitizada,
nós temos que usar a criatividade, a engenharia, para poder dar eficiência na produção de uma fachada, por exemplo. Vou fazer uma linha de produção para colagem, né? Enfim, acho que é aí que vai ser essa diferença. E dentro da disciplina, nós vamos trazer isso para vocês, como a gente consegue fazer essa programação melhor, enfim, é bem por aí. Bom, o próximo aí é o Cauê, né, considerando, né, a temática aí da disciplina, que é a Introdução à Análise Estrutural para Esquadrias e Fachadas, né, que é essa disciplina que o Cauê vai trazer, né, como uma disciplina extracurricular, como a gente já explicou. Quais são os principais, como a tendência de projetos arrojados e o uso de porta cada vez maiores, basicamente quase aquilo que a gente tinha comentado, impactam a análise estrutural e o design de esquadrias e fachadas. E quais são os desafios e considerações únicas que surgem ao trabalhar com esses elementos de grande escala? Alexandre, os desafios são muitos, como você mesmo bem mencionou. Hoje em dia a tendência é o minimalismo, né? A gente sempre fala de um design minimalista, então você pega aqueles perfis cada vez mais menores, né? Então, o arquiteto ele quer uma área envidraçada maior e cada vez a massa aparente do perfil menor. Então, é o contrário do que a gente tinha antigamente. Antes a gente tinha aqueles perfis de 100, 150, né? Na face frontal. Então, isso foi um facilitador para a gente, tá? Falando em design de produto, em desenvolvimento de produto. Então, a gente pegou basicamente isso, que era o perfil frontal, né? E virou no sentido do vento aqui, tá? Então, foi uma problemática, mas também é uma solução que foi mais facilitada para a gente. Isso também a gente vai ver na nossa aula de cálculo, tá? E são muitos. Como você mesmo falou, você tem esses vãos cada vez maiores, essas modulações maiores, né? Além dos temas que a Fabíola também acho que vai falar aí com maestria, que são as atualizações das normas, como ela bem falou também, a atualização da 6123, a NBR fala das forças devidas ao vento, né? Depois a gente vai ter que mexer também com a 10821, vai começar a gente a se degladiar lá na comissão de normas, e isso a gente falando de normas, a tabelinha da norma lá, né? Na 10821. O que acontece também hoje, em muitas obras, inclusive em algumas que eu participei já, foi de uma novidade, né? Que não é tão nova, mas que está sendo mais usada agora nas obras, que são os estudos de túnel de vento. Então, eu posso até citar um caso aí de uma obra que eu participei há uns 2 anos, você falou bem da fachada lintizada também. Então, por exemplo, se a gente pega aquela tabela da norma, se você olhar 30 andares São Paulo, né, que é uma região 3, nós teríamos ali 1.170 pascais. Então, eu já tive casos aqui em São Paulo que era uma obra de 22 andares aqui em São Paulo, então eu falei que eram os 1.170 pascais, e com esse estudo de vento a gente chegou nos 2.500 pascais aqui em São Paulo. Então, é um desafio para o projetista, para quem vai especificar esse material, e não é ruim para a gente. Às vezes o pessoal olha não com bons olhos, né? Mas eu acredito que é uma coisa boa, porque isso garante o nosso emprego aí por muitos anos. Então, basicamente, o sistemista ele vai pegar ali o portfólio que ele já tem e ter que fazer uma reengenharia nisso, tá? Antigamente, nós pegaríamos esse perfil, por exemplo, uma fachada unitizada de 100, e quando nós víamos, por exemplo, que você tem uma pressão de ensaio maior, esse perfil de 100 ele ia passar para 150, 160, enfim. É algo mais simples que a gente fazia antigamente. E hoje o desafio é diferente, tá? Você tem esse perfil de 100 ou 120 e você tem que transformar ele de uma geometria mais dinâmica. Então, às vezes um perfil de 120 ali, você dobra a pressão de ensaio e tem que fazer ele funcionar, né? Para essa pressão de ensaio aí duplicada, mais agressiva, né? De uma forma inteligente. Então, sem aumentar peso, e aí que começa o desafio da concorrência. Então, eu acredito que a gente vai ver bastante isso nas aulas. Então, tem vários fatores aqui que influenciam. Ó. Uma das perguntas aí no QIA foi de o que era importante para a gente fazer a especificação de uma esquadria. Então, eu acho o primeiro, né, já respondendo a pergunta, se preocupar com as normas, porque se acontecer um problema lá na frente, você tem que estar baseado em alguma coisa
para conseguir se defender, né? E também queria deixar o pessoal ciente, os alunos, né? Que a gente vai ver tudo, a aula vai ser introdução à análise estrutural. Mas a minha ideia, a ideia do professor Alexandre, é que a gente consiga ver tudo em esquadrias, guarda-corpos e fachadas. Então, essa introdução aqui, a gente pode colocar aspas nela que, se o pessoal se empenhar, eu acredito aí que a gente vai formar muitos especialistas aí no ramo. Muito bom, Cauê, muito bom, né? O Cauê trazendo algo a mais, né? Que é na esquadria e a fachada, mas também tem um guarda-corpo ali, né? Porque tudo Isso, vende junto. E isso. apesar de ser um produto simples, de menos quantidade de perfil, mas ele precisa estar bem especificado, né? E aí, Isso. né, o Cauê vem trazendo algo a mais sensacional, Cauê, O sensacional. Alexandre, por exemplo, o guarda-corpo que a gente citou, acho que a Fabiola aí é testemunha, acho uns 5 anos atrás, se eu não me engano, a norma falava em 400 newtons de carga para todo o país, em qualquer andar, enfim. Hoje a gente tem a classificação por andares, então esses 400 newtons que a gente tinha antigamente, em alguns lugares chegam a 1.000 newtons. Então você vê que a gente quase que triplicou o número. Então o projetista tem que estar sempre ciente que ele tem uma responsabilidade grande na mão quando ele está trabalhando com os cálculos. Cara, você está falando aí, eu estou pensando assim, pô, eu queria ter 20 e poucos anos, ter 30 anos da idade desses projetistas aí, para eu poder aprender com vocês, cara. Pô, eu ia arrebentar de ganhar dinheiro, porque pô, eu ia ter assim mais 30, 40 anos na frente para poder botar em prática tudo isso que eles vão aprender. Cara, que é uma oportunidade incrível, né? Nós aqui tivemos que aprender na raça. Aprendemos na raça, cara, né? E com erros e acertos. Eu sempre falo para os meus clientes, né? Aprendemos com erro, aprendemos, mas dói mais, né? Dói mais quando tu aprende com erro, né? Gasta mais, perde tempo, né? Imagina a gente com a sabedoria que nós temos hoje, né? Há 30 anos atrás, pô, que isso, cara. Então, assim, sensacional. Para a gente finalizar, né? Porque já estamos chegando aí no nosso horário, eu pensei que ia ser uma horinha só do. Vou falar aí com o Jefferson, que ele é o primeiro, né? O Jefferson vai ser o primeiro, quinta-feira, aula do Jefferson. E foi o último, né? Os últimos serão os primeiros. Quase que inaugurado. Né? Não, eu não fiz isso de forma, né, pensada. Eu juro para vocês, calhou dele ser o último, mas vai ser o primeiro, né? Já a trabalhar com a turma grande, né? A passar o conhecimento dele. Fala aí, Jefferson. Considerando aí essa temática, né, do desenho técnico aplicada às quadrilhas, né, e fachadas, né, porque a gente vai botar aí bem específico. Quais são os principais desafios e avanços recentes no campo, né, do desenho para as quadrilhas, fachada, e como essas tendências elas estão influenciando na prática atual e futura de desenho na indústria, né? Fica à vontade aí para contextualizar isso ou falar mais aí sobre outras coisas também. Bom, eu poderia assim trazer alguns softwares novos, softwares avançados, né, para projeto de esquadrias, mas o que eu tenho convicção assim de que a gente, se pensar na forma de projetar a esquadria, fica muito mais produtivo do que em usar um software muito avançado que você leva muito tempo para aprender. Então, eu acredito muito nisso, né? Quando eu comecei lá em 90, eu usava prancheta, grafite, né? Papel vegetal, aquela coisa toda, né? E o computador estava iniciando ainda, tinha pouca gente que fazia projeto de esquadria no computador, né? Na prancheta mesmo. E, mas o CAD ele foi avançando e tornou o trabalho do projetista muito mais dinâmico, muito mais. O projetista, hoje, ele precisa não só fazer o projeto, mas às vezes o projetista ele faz o orçamento, ele vai para a obra, ele traz medição da obra e ele faz o projeto executivo, manda para a fábrica e nesse
às vezes o projetista ele é o único ali da fábrica toda que solta informação para a produção. Então, ele precisa conhecer e precisa ter agilidade. Então, eu acredito muito nisso, na organização do material que o projetista precisa ter. Uma biblioteca bem feita, né? Estava até vendo um livro aqui, que da arquiteta Magda, não sei se vocês conhecem, Magda me presenteou com esse livro. É, Alguns sistemas que estão nesse livro hoje já não existem mais. Então, não existe porque o fabricante já não produz, não vende e tal. Então, o projetista que está ali inserido numa empresa de esquadrias, ele precisa interagir também com o sistemista para saber o que tem de material novo e transformar isso na sua biblioteca, para que quando chegue uma obra, uma demanda muito rápida, assim, ele tenha esse material para projetar rápido, porque hoje assim, a obra não vai ficar esperando lá o projetista fazer seu traço, seu, o traço bonitinho da esquadrilha, ele precisa de velocidade. Então, como que tem essa velocidade, né? Tendo biblioteca na mão, pronta para produzir e soltar o projeto para fabricação quanto mais rápido possível. Então, assim, o material que eu quero trazer para esse curso é basicamente nessa temática. Como usar o projeto, mas o conceito de projeto, de desenho técnico aplicado na esquadria, mas com a agilidade que exige hoje nesse mercado, né? Então, onde buscar o material, né? Eu vou trazer muitos exemplos de onde buscar, né? Até o Cauê, que desenvolve o sistema, aí, ele pode ajudar a gente nisso, né? Onde a gente consegue o material para montar a nossa biblioteca, né? Eu trabalho com sistemas também, lá na CBA, né? A gente desenvolve sistemas, lá a gente fornece também uma biblioteca, mas como a gente tem vários outros sistemistas que fornecem projetos, às vezes pronto, às vezes semi-pronto. Então, como a gente usar todo esse material em favor para ter agilidade no nosso projeto, para Muito bom. quando chegar a demanda, soltar fácil, né? É isso aí. Muito bom, Jefferson. Parabéns, né? Já vi aí que o time aí super completo, né? Cada um vai abordar aí onde se sente mais à vontade, né? Nós sabemos aí que, né, todos somos projetistas, né? Lógico que tem alguns mais especialistas, né, na norma, no vidro, né? Mas o mais no desenvolvimento, mas é bacana juntar essa toda essa equipe aí, né, todos esses professores, e ter uma equipe multidisciplinar para poder passar isso para o pessoal. Pessoal, quero agradecer a todos a presença de vocês. Se vocês quiserem falar alguma coisa para, né, vamos nos encontrar com a turma em breve. Nosso encontro vai ser na FESPA, já estou já movimentando para ver como que nós vamos nos encontrar lá, né? Toda a turma, né? Os professores e os alunos, né? Tirar uma foto bem bacana lá, né? Isso aí todo mundo tem que ir na FESPA, sem dúvida nenhuma, mas estamos tentando aí ver um encontro bacana, enfim, ainda estamos projetando isso, tá bom? Quero agradecer os professores aí pela disponibilidade de terem vindo, né, participar dessa aula inaugural, o nosso parceiro aí, né, a Anhanguera, por acreditar aí no projeto, os alunos também, né, que aceitaram né, em pronto atendimento, rápidos, né, e se matricularam. Nós somos uma turma muito bacana. E é isso, pessoal. O pessoal que ainda não estão inscritos na pós, se inscrevam. O pessoal que está com dificuldade de interlink, tem que ter paciência, né, pessoal? São muitas pessoas
nós estamos aí com mais de 100 inscritos. 100, 110, 120 inscritos. Então, assim, para a Anhanguera mandar o link para todo mundo e o e-mail não voltar, tem que ver se não foi para a lixeira, para o spam, mas, com paciência, nós vamos resolvendo cada caso a cada caso, né? Caso a caso. E aí vocês vão fazendo contato com a nossa equipe, lá do canal do Serralheiro, porque assim, as aulas são gravadas, as aulas estão lá, não vai, né, fugir de lá. Então, vamos lá, daqui a 1 dia, 2 dias, vocês vão resolvendo, participe das aulas presenciais, né, e com o Jefferson, que vai ter, e é isso, e vai dar tudo certo, tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Vocês querem falar alguma coisa? Tá tudo legal? Vocês estão igual aluno mesmo, né? Chega no finalzinho, ninguém pergunta nada, não fala nada para poder o professor Tudo falar bem. ótimo, tudo ótimo. Só dando tchau. Tá bom, então. Muito bom. Pessoal, bom, obrigado pessoal. Boa aí, noite. obrigado. Né? Tchau, boa Tudo noite, de bom. Boa pessoal. noite, pessoal. Tchau, Um tchau. abraço. Valeu, Um boa noite. abraço. Tchau, tchau. Boa Tchau. noite. Abraço a todos. Tchau.